Preparando o Domingo, para viver melhor o dia do Senhor. Nossa igreja está sempre cheia de cristãos em oração. Hoje é domingo, dia do Senhor. Vejam como reza o meu povo santo. O amor está voltando à nova geração. Nosso povo está rezando de mãos dadas como irmãos. Alô você, caro amigo, cara amiga, que acompanha conosco este programa Preparando o Domingo. Eu sou Carlos André e nós vamos juntos escutar as leituras deste Domingo de Ramos, domingo que abre a Semana Maior, domingo que nos prepara para celebrar o dia da Páscoa, o dia da passagem da morte à vida, que deu para cada um de nós uma esperança. Afinal, a morte de Jesus é um espelho da morte de cada ser humano, de cada um de nós. Todos nós enfrentando esse desafio que é prever que um dia teremos que dar o último suspiro, o último abraço, o último beijo. Mesmo quando não sabemos o momento exato em que isso vai acontecer, sabemos que este dia chegará e o nosso coração pode já se encher de esperança de que não será o fim, a derrocada definitiva, total da nossa vida, mas é apenas o momento do encontro. É essa esperança do encontro que passa pela morte que nos faz, ao celebrar a Páscoa, recordar que foi Jesus que nos trouxe essa esperança. Por mais que esteja no nosso coração esse desejo, o desejo da imortalidade, o desejo da vida, esse está dentro de nós. Deus nos colocou a nos chamar à vida, o desejo de viver. É por isso que então, quando vemos a passagem da morte à vida de Jesus, encontramos uma resposta diante desse desejo de vida. Por que a morte? E então encontramos na ressurreição um caminho, uma brecha que nos foi aberta graças àquilo que Jesus nos disse, nos ensinou e que a fé nos ensinou finalmente, não é? É a fé no testemunho dos discípulos que abre dentro de nós esta brecha de esperança. É por isso então que nós todos somos convidados a viver com Jesus, lidando de novo com aqueles momentos difíceis da sua vida, refletir sobre a nossa vida, o nosso caminhar que também é para a morte. Não é? Sabemos disso. Naturalmente, todos nós caminhamos para a morte, mas é pela fé que acreditamos que não é a morte definitiva, mas é a vida que nos espera. Portanto, vamos iniciar o nosso encontro invocando o Espírito Santo para que ele venha reavivar esta fé, esta esperança dentro de cada um de nós. Vem inspirar o pensamento, milagres faz acontecer, o reino bom, sabedoria, ó vem Espírito, língua de fogo, chama de amor, sopro de paz, ó vem Espírito, língua de fogo, chama de amor, sopro de paz, alma de Deus. A primeira leitura deste Domingo de Ramos é tirada do livro do profeta Isaías, daquela coleção de profecias que nós chamamos as profecias do servo sofredor. Um personagem que não podemos identificar quem seja diante da distância do tempo entre a profecia de Isaías e tudo aquilo que ocorreu em Jesus, mas que nós cristãos identificamos. Jesus é o servo sofredor. Isto é, Jesus corresponde àquela imagem de um servo sofredor que do profeta Isaías nós encontramos, mas que, claro, cada um de nós pode bem entender o quanto este servo sofredor pode encarnar-se em muitos personagens ao longo da história. O próprio profeta Isaías, o próprio profeta Jeremias, ou os profetas, ou todo aquele
que de alguma maneira se coloca na mesma posição de Jesus, de denunciar a corrupção, o erro, a injustiça, a falta de consideração pelos pobres, pelos pequenos, a dificuldade de compreender que nós todos somos filhos e filhas de Deus, portanto temos direito à criação. Tudo isso faz parte desta denúncia que o servo sofredor, de algum modo, tem consciência que é a razão para o seu sofrimento. E ali então encontramos o texto de Isaías 50, que nos fala assim: Senhor Deus, deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos. Não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Esta convicção do servo diante das humilhações, dos sofrimentos que aqueles que se colocam como seus adversários lhe impõem, é recordada logo depois de que ele se coloca diante de um Deus que o lhe chama, que lhe inspira os ouvidos, não é? Ele fala desde o início o quanto o Senhor, que abriu-lhe os ouvidos, deu a ele também uma capacidade de falar, de denunciar, porque afinal ele, quando nos fala de que abriu meus ouvidos o Senhor, não lhe resisti, não voltei atrás, coloca-se na posição do discípulo, daquele que se coloca a serviço apenas daquela verdade que Deus lhe inspirou, isto é, que ele não estará distante das suas palavras, que ele não se colocará em oposição àquilo que ele percebe, porque desde sempre ele conseguiu entender que aquilo para o qual ele é chamado é para uma missão. Então esta missão do servo sofredor já se anuncia logo no início desse texto. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. E ali a gente vê o quanto essa preocupação do servo de ir ao encontro daquele que está abatido, daquele que está na dor, no sofrimento. É claro que nos nossos dias esta dor e sofrimento, esse abatimento, muitas vezes tem uma característica moral, espiritual até, quem sabe, mas tantas vezes nos vem como uma tristeza interior, como uma tristeza psicológica diante de tantas palavras duras que vêm a nós durante o dia, diante de tantas injustiças que vão contaminando o nosso olhar, vão nos dando uma sensação de impotência diante do mal. Quem de nós já não teve vontade de nunca mais assistir jornal, de tantas notícias que nos abatem a cada instante? Crime, violência, desunião, discórdia grave, corrupção, maldades, perversidades, perpetradas inclusive por aqueles que deveriam proteger o próximo, como os governantes, como líderes religiosos, tantas vezes. Tudo isso faz a gente se sentir numa situação de abatimento, de sofrimento, de desesperança diante do mal que parece crescer, e nos perguntamos: Senhor, onde está a força do bem diante de tanto mal que nos assola, que nos cerca? Então, nessa sensação de abatimento que nós todos poderemos, sim, quem de nós já não se sentiu assim um dia? Este servo sofredor é aquele, portanto, que mostra que a sua decisão de ouvir aquilo que Deus tem para lhe falar, este ouvido atento, este prestar atenção como discípulo, ele nos fala como alguém que fala, tem língua adestrada porque escuta. A sua língua adestrada para consolar e confortar porque ele escuta. É aqui então que a gente identifica logo em Jesus, né? Jesus tantas vezes falou disso, é o Pai que me envia, e o Pai mesmo, no momento do seu batismo: este é meu Filho amado, escutai-o. Portanto, a língua adestrada de Jesus para defender o pobre, o pequeno, o abatido, é aquela mesma que vai depois também ser capaz de silenciar-se diante dos seus acusadores. Jesus é, portanto, aquele que para nós é a figura do servo sofredor. Não à toa a gente, quando lê o Salmo, tantas vezes se inquieta. Quem já não se inquietou quando escutou na liturgia esta palavra que Jesus diz: meu Deus, por que me abandonaste? Do alto da cruz. Como poderia Deus abandonar o seu Filho? Deus abandonar Jesus? Quem de nós então poderia pretender que Deus pudesse vir em seu socorro?
se por acaso até Jesus mesmo se sentiu abandonado. Mas aí a gente teria que ler esse salmo, ler o Salmo 21 até o fim, e descobrir que, na verdade, Deus não abandona o seu filho e nem Jesus está se queixando com Deus. Mas, na verdade, ele está mostrando o quanto aquilo que eles fazem porque, de alguma maneira, Deus permitiu. E é por isso que, ao final deste salmo, Jesus, recordando, portanto, o salmo inteiro, vai louvar a Deus porque ouviu o seu grito, ouviu o seu clamor. Mas o trecho do salmo que nós leremos hoje fala justamente disso. Recorda aquilo que faziam os zombadores de Jesus. Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, ele o liberte, agora e o salve, se é verdade que ele o ama. Esse é o trecho que São Lucas vai retomar quando vai falar daqueles que estavam ao pé da cruz. Certamente os cristãos, conhecendo este salmo, o associou imediatamente àquilo que aconteceu a Jesus. Não precisaríamos, portanto, imaginar que Lucas estaria ao pé da cruz tomando nota, mas é bem próprio de cada um de nós, ao refletir, ao meditar aquilo que Jesus viveu, encontrar nas Sagradas Escrituras um eco, algo que reflete, que espelha aquilo que aconteceu na cruz. E assim vemos Lucas, que faz este momento final da vida de Jesus ser um espelho daquilo que o salmista está nos ensinando. E ele continua: eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Não é exatamente isso que vemos na narração da paixão? Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe, ó minha força, vinde logo meu socorro. E agora vemos aqui o quanto essa súplica já não é mais de alguém que acredita que Deus o abandonou, mas pelo contrário, alguém que confia que pode ser socorrido por este Deus. Vejam como o salmo vai evoluindo de um grito que parece de abandono a um grito de confiança no socorro do Senhor. E o quanto Lucas e outros evangelistas se inspiram neste salmo para descrever aquele momento de angústia diante da morte de Jesus. E assim a gente vê o quanto o salmo reflete de fato esta confiança ao final, na última estrofe. Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis o Senhor Deus, dai-lhe louvores. Glorificai o descendente de Jacó e respeitai toda a raça de Israel. Vejam como o salmo termina com um grande grito de louvor, mas um grito de louvor que é um grito da assembleia. Afinal, ele fala disso no meio da assembleia. Em vosso nome, meus irmãos, no meio da assembleia hei de louvar-vos. Mostrando o quanto uma das funções da comunidade é justamente fazer ecoar este grito de salvação que nos vem depois de uma experiência de fé, porque encontramos em Deus nossa força. Esse é um dos papéis da comunidade. A comunidade nos permite louvar juntos, ecoar o nosso grito, não somente de súplica, porque nós precisamos, pedimos a Deus o socorro, mas também para louvar pelas graças alcançadas, testemunhar no meio da assembleia, renovando, portanto, reforçando a fé uns dos outros, nos ajudando a não perder a confiança quando, por acaso, for a nossa vez de nos sentir abatidos. Portanto, é importante a gente perceber que não buscamos a Cristo, cada um na sua casa, isoladamente, mesmo que estivéssemos na nossa casa, mas estaremos sempre unidos como comunidade de fé orante. A fé não consegue ser transmitida senão através de uma comunidade que louva, que agradece, que suplica, que se apoia mutuamente, se consola, se conforta e ao mesmo tempo transmite os ensinamentos do Mestre, de Jesus. É assim então que a gente vê o quanto a segunda leitura também reflete essa esperança, mas de uma maneira nova, porque nos coloca na realidade que tantas vezes a gente esquece. Jesus é ressuscitado, está na glória, mas ele é também o crucificado. Ele passou pela humilhação. E assim São Paulo vai dizer aos Filipenses: Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação. Isto não tomou para si como um mérito próprio, ou como algo que devesse pertencer apenas a ele. Mas ele esvaziou-se a si mesmo, isto é, despojou-se da sua condição divina, assumindo a condição de escravo, isto é, de servidor, e tornando-se igual aos homens. Tornou-se igual aos homens. Encontrado em aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, morte de cruz. De certa forma, a gente já consegue entender por que o silêncio de Jesus aqui. Afinal, quando ele humilha-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, ele prefere, portanto, não impor a sua condição divina. Se Jesus fala, ele está impondo, de certa forma, aquela sua autoridade, a autoridade que ele demonstrou diante dos seus discípulos, a autoridade sobre a natureza, mandando a tempestade acalmar-se, ou até sobre as doenças, não é? Que na época era associado aos demônios, às forças malignas, portanto, ao império da morte.
Ele consegue, portanto, demonstrar esse seu poder de muitas maneiras ao longo da sua vida. Mas aqui vemos quanto Jesus se cala, é um sinal da sua obediência, da sua condição humana. Ele apegou-se à sua condição humana, isto é, não ser capaz de exercer nenhuma força diante dos poderes humanos que se abatiam sobre ele, os poderes de Pilatos e de Herodes. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a grande exaltação que Jesus espera receber. Não aquela exaltação que vem do mundo, quem sabe, para ser reconhecido pelos outros, mas uma exaltação que vem daqueles que, tendo fé nas suas palavras, confiando nos seus ensinamentos, puderam pautar a sua vida de tal modo que, embora tendo que passar um dia pela morte, e quem sabe até pelos sofrimentos pelos quais ele passou, possa jamais perder a sua esperança de que Deus não abandona aquele que protege, que socorre, aquele que, sendo humano, comporta-se como um ser humano. Não se exalta para ser maior do que os demais, de nenhuma maneira, mas se coloca na mesma condição uns dos outros, como capazes de perceber que os direitos, meus direitos, são os direitos de todos, de vida, de saúde, de educação, de moradia, de condições de vida, de liberdade para buscar a própria felicidade, tudo aquilo que é dom de Deus, porque somos todos filhos seus. E essa condição de filiação divina, de sermos humanos, é o que mais ressalta na vida de Jesus, essa sua profunda compreensão do que é ser humano. Nós vamos deixar essa reflexão para que a gente possa continuá-la na leitura do Evangelho deste domingo. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o rei. Pilatos o interrogou: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo e lhes disse: vós me trouxeste este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais. Nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: fora com ele, solta o Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. Mas eles gritaram:
Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos falou pela terceira vez: que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: cai sobre nós, e às colinas, escondei-nos, porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos juntos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: a outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3h da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: de fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância, olhando essas coisas. Palavra da salvação. A narrativa da paixão de Jesus, que nós lemos no Domingo de Ramos e vamos repeti-la na Sexta-feira da Paixão, nos apresenta um Jesus bem diferente daquele que a gente escuta quando lê as suas parábolas, lê as histórias que se contava a respeito dele, fazendo milagres. Um homem poderoso que arrastava multidões, que tinha uma força de convencimento, de persuasão e que, portanto, era capaz de converter corações os mais endurecidos. Lembramos ali de Zaqueu, o pecador, lembramos de Nicodemos, aquele chefe dos fariseus que vem para conversar com Jesus à noite. Ou outros diálogos de Jesus que mostram o quanto ele era capaz de argumentar e convencer, com a mulher samaritana que sai impressionada e depois todos os samaritanos voltam e também se sentem impressionados por aquilo que Jesus diz e dizem: agora nós acreditamos, não porque ela nos falou, mas porque nós vimos. Tudo isso faz a gente ficar surpreso. Como pode Jesus, agora que ele tem a grande chance de estar diante de Pilatos e Herodes, converter Pilatos e Herodes seria converter, quem sabe, toda a Judéia. E aqui está justamente o segredo. Num tempo em que a força definia aquilo que as pessoas deveriam acreditar, a força deveria impor, digamos, a todos os demais a crença daquele que tinha o poder, a palavra de Jesus silenciosa é uma palavra não apenas de humildade, mas uma palavra que inspira grande liberdade.
e nos faz perceber o quanto para ser feliz e para ter fé é preciso gozar de liberdade. Esta liberdade interior que faz a gente ser capaz de tomar uma posição porque fizemos uma escolha livre. E a liberdade é condição para o amor. É nesse sentido que então entendemos o silêncio de Jesus diante de Pilatos. Ele não poderia impor naquele momento tudo aquilo que ele pôde realizar ao longo dos anos em que viveu junto ao seu povo, diante dos poderosos que poderiam usar a força, seja para impor algo que ele não quis impor, seja para até mesmo julgar Jesus de uma maneira diferente e, quem sabe, usurpar o seu poder, ter o controle de Jesus. Porque, afinal, se Jesus realiza um milagre diante de um poderoso, aquele poderoso passa a ter controle sobre os seus milagres, pode dar ordens a ele, pode fazê-lo realizar aquilo que eles querem, porque, afinal, Jesus seria libertado da morte graças a este favor recebido dos poderosos do seu tempo. Mas Jesus era um homem livre. E não somente era um homem livre, como queria trazer liberdade para aqueles que o escutavam e que acolhiam seus ensinamentos. O grande valor da liberdade humana, que Deus sempre quis que tivesse no nosso olhar como o dom maior que Ele nos trouxe. Porque, afinal, Deus nos deu tanta liberdade que nos permitiu até mesmo negar a sua existência, negar o seu amor, negar os benefícios que já recebemos dele, somente porque quis que fôssemos livres. A liberdade que Deus quis nos dar está presente de tantas maneiras, no modo como vemos a criação, no modo como nos comportamos, que não poderíamos ver outro gesto em Jesus, senão esse gesto de profundo apreço pela liberdade. O silêncio de Jesus diante de Herodes e Pilatos nos incomoda. E nos incomoda também porque percebemos ali um traço da nossa humanidade que nem sempre é protegido, é bem guardado, é valorizado como devíamos. É assim então que entendemos que não se pode ter fé quando somos coagidos. Deus não nos obriga a crer, mesmo quando nos dá, através dos seus milagres, através dos seus sinais, formas de demonstrar o seu amor por nós. E se Deus age assim conosco, muito menos nós deveríamos imaginar que entre nós deveria ser diferente. O amor também é algo que se conquista, porque é um dom. E é dom porque se desenvolve na liberdade. O pai, a mãe, o irmão, o esposo, a esposa, todas as relações humanas que podem exigir de alguma maneira uma certa dose de amor, só se concretiza quando a liberdade está ali costurando todas as relações, tecendo os laços. A liberdade que nos faz perceber que o outro tem direitos semelhantes aos meus e que, portanto, devo proteger os direitos do meu irmão, assim como protejo os meus próprios direitos. O direito à vida, o direito à felicidade, o direito a ser livre para escolher o que quer ser, sem que tenha que se deixar impor por qualquer outro tipo de tabu, preconceito, decisão alheia que não seja fruto da sua própria liberdade de escolha. Então é a profunda humanidade de Jesus que vemos nesse não querer impor a sua condição divina, nós vemos manifesta na sua decisão de nos proteger a própria liberdade, a proteção da liberdade humana que vemos nesse profundo gesto de humildade que levou Jesus à morte, nos faz perceber como, para guardar, para defender a liberdade humana, muitos, assim como Jesus, já morreram. Podemos lembrar da ditadura, de todas as ditaduras e totalitarismos que no mundo inteiro cercearam, perseguiram, destruíram a liberdade alheia, e quantos foram os que preferiram morrer a perder a sua liberdade. O próprio povo judeu conta uma história muito bonita e dramática, trágica, quando, numa resistência ao Império Romano, eles decidiram juntos morrer livres do que viver escravos, morrer livres do que viver escravos, e todos se suicidaram no momento em que os romanos estavam para invadir a cidade. É a cidade de Massada, o último baluarte, o último forte que foi destruído pelos romanos e que hoje é símbolo desta luta pela liberdade no povo judeu. E assim como este povo judeu compreendeu bem isso, Jesus, como bom judeu, sabia: é preferível morrer a perder a sua liberdade. Esse valor da liberdade que se sobrepõe nesse momento ao valor da própria vida de Jesus. Ele não quis guardar a sua vida em troca de uma liberdade falsa, em troca de uma meia-vida. Portanto, vemos o quanto a nossa humanidade está tão atrelada a esta qualidade fundamental. Por quê? Porque ela é aquela que nos dá a condição mínima necessária para que haja amor.
Se amor é o que dá sentido, felicidade à vida, a condição para que ele exista é que haja profunda liberdade. É assim, então, que o Evangelho de hoje, essas leituras podem, quem sabe, entre tantas reflexões que cada um de nós pode encontrar ao ler esse texto longo, com tantos detalhes bonitos, esta reflexão pode ser útil num tempo como o nosso, de tanto cerceamento de liberdade, de tanta dificuldade de viver plenamente. Uma liberdade que não implica apenas uma série de regras, faço isso, não faço aquilo, mas a liberdade que é cerceada quando não há educação para todos, quando a saúde não é disponível, quando os salários dificultam ao pai de família dar o mínimo necessário à educação e à vida dos seus filhos e à sua própria. A liberdade é cerceada de muitas outras maneiras, quando as estruturas sociais não permitem que a vida desabroche. Tudo isso faz parte da nossa liberdade perdida. E essa liberdade que só é recobrada, recuperada, quando descobrimos que, como filhos e filhas, Deus tem para nós uma vida plena. Tenhamos, assim, a coragem de ter essa língua adestrada do servo sofredor, sem temer as consequências, mas com o ouvido atento escutar aquilo que Deus nos convida a ser, para que, aprofundando o sentido da nossa humanidade, sejamos construtores de paz, de um mundo livre e de um mundo mais feliz. Iniciando esta Semana Santa, Senhor, dai-nos a coragem de entrar neste tempo de oração com um coração livre. Liberta-nos para o amor. Dai-nos aquilo que Jesus conquistou para nós um dia, a liberdade. A liberdade para amar, para servir, para sentir-se filho vosso e irmão uns dos outros. Ajuda-nos a compreender a missão do servo sofredor, aquele que manteve os ouvidos atentos e uma língua adestrada para confortar os abatidos. Ajuda-nos, portanto, a compreender neste tempo de Páscoa que estamos vivendo aquilo que nos compete como outro Cristo no mundo. Esse que é o significado de ser cristão. Não somente propagar as suas palavras, mas viver como Cristo, de tal modo que este mundo possa ser transformado por atitudes, por gestos concretos de amor. Abençoa-nos, portanto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Somos todos convidados para a ceia do Cordeiro. Neste mundo imolado, dos viventes é o primeiro. Não sejamos separados do amor que ao mundo veio. Ó Senhor, a tua Páscoa confirmada no madeiro é penhor da aliança e o fim do cativeiro. Exaltado no Calvário, o Senhor abriu caminho, elegendo a santuário, humano peregrino. O seu reino é contrário a quem nega o pequenino. Ó Senhor, a tua Páscoa confirmada no madeiro é penhor da aliança e o fim do cativeiro. O Senhor a cada dia vem abrir-nos os ouvidos com a palavra que nos guia e dá força ao abatido. É convite de ousadia frente à morte e ao perigo.
Ó Senhor, a tua Páscoa confirmada no madeiro é penhor da aliança e o fim do cativeiro. O Senhor é a nossa estrada, salvação ao mundo inteiro, comunhão que nos abraça, nosso fim e paradeiro. É o amor que nunca passa, luz que brilha ao caminheiro. Ó Senhor, a tua Páscoa confirmada no madeiro é penhor da aliança e o fim do cativeiro. Preparando o domingo para viver melhor o dia do Senhor.